Olá, gente. Oi, pessoal. Graça e paz. Bom dia a todos. Vamos para a nossa reflexão de hoje, para a nossa oração também, né? Buscando de Deus o, a sua graça, né? A sua bondade, a sua compaixão sobre as nossas vidas, né? E o seu ensino também. Esses 2 dias para trás nós falamos sobre submissão. Não sei se você se lembra, né? Coisa tão difícil hoje na modernidade, né? As pessoas não, as pessoas, por exemplo, as pessoas procuram a presença de Deus, procuram a graça de Deus, procuram servir, falam que são servos, mas são servos que não querem se submeter. Não é possível, né? Tem alguma coisa estranha na modernidade, né? Onde o que a gente fala não tem que ser coerente, né? O que a gente professa, confessa, o que a gente diz não precisa ser coerente. Então, eu posso ser servo de Jesus, mas eu não preciso ser submisso a Jesus de Nazaré, né? Eu posso chamar Jesus de meu Senhor, mas ele não precisa ser o meu Senhor de verdade, né? Então, nos últimos 2 dias, nós falamos sobre submissão, né? E aí nós trouxemos essa questão que a modernidade tem trazido, né? Jesus é Senhor de quem não quer ser servo. E servos dizem-se que se dizem servos, mas não são submissos ao seu Senhor. Tem sido épocas de confusão e conflito a partir do próprio discurso das pessoas, né? A partir do próprio discurso das pessoas. As pessoas falam coisas e que essas coisas não precisam fazer sentido. Então, o mundo é um mundo de doido, um mundo de gente louca. Mas estamos aqui tentando encontrar alguma lucidez no meio dessa escuridão que temos vivido na modernidade. A nossa frase do dia hoje, muito boa, eu gosto dessa frase demais. A frase do dia diz o seguinte: o que você termina é mais importante do que o que você começa. O que você termina é mais importante do que o que você começa. As pessoas gostam de começar as coisas, né? Vou começar um curso, aí para. Vou começar uma faculdade, aí para. Vou começar um namoro, aí para. Vou começar um casamento, e aí para. Vou começar a igreja, e aí para. Vou começar a ir na igreja, e aí para. Vou começar a mudar de vida, e aí para. Vou começar a estudar, e aí para. Vou voltar a me dedicar, e aí para. Vou fazer academia, e aí para. Vou começar a malhar, e aí para. Vou começar a fazer dieta, e aí para. Vou começar as reuniões de oração, e aí para. Vou começar a orar a oração de madrugada. Tem muitas orações de madrugada aí que você pode acompanhar. Mas eu faço 2, 3, 4 e aí paro. Vou me dedicar bastante esse ano. Dura nem um mês. Vou entregar a minha vida a Jesus. Dura semanas, meses. Reparou que as pessoas são de começativa? As pessoas têm muito iniciativa, que a gente chama de começativa, né? As pessoas gostam de começar as coisas. As pessoas têm iniciativa. E houve uma época em que parecia que isso era virtuoso. Fulano e tal tem muita iniciativa, que maravilha. Mas não adianta ter iniciativa e deixar um monte de projetos perdidos lá para trás, um monte de escombros, de sonhos, né? uma sucata de sonhos, de ideias, de projetos, de iniciativas, dinheiros que foram investidos e que foram jogados fora. Não adianta ter iniciativa. Como diz uma frase que eu ouvi, é mais importante ter acabativa.
Não adianta você só ter iniciativa. É importante você ter acabativa. Começar as coisas e terminar as coisas. Começar as coisas e ir até o final. Aqui eu preciso sempre elogio. Tem uma aluna que começou comigo já há alguns anos já, e falei com ela, vamos começar, nós vamos estudar matemática, o projeto o plano é esse aqui, o plano é esse aqui, nós vamos, anos, é para anos, né? Nós vamos gastar anos estudando. E a pessoa está lá comigo, sofrendo, lutando, mas essa parece que é uma pessoa de acabativa. Olha, é muito melhor você ter ao seu lado pessoas de acabativa do que pessoas de iniciativa. Porque as pessoas de iniciativa vão começar as coisas e vão deixar você na mão. Elas vão te abandonar no meio do caminho. Isso quando não te abandonarem, quando você mais precisar. Por quê? Quando é que as pessoas mais precisam? Quando é que a gente mais precisa das pessoas? Não é quando está tudo mais difícil? Não é verdade? Quando está tudo bom, a gente não precisa tanto das pessoas, mas quando está mais difícil é quando a gente mais precisa das pessoas. E nessa hora, quem não tem acabativa, só tem iniciativa, só começou, vai ficar com você e vai te abandonar no meio do caminho. Vai ficar para trás. As pessoas têm muita iniciativa, gostam de começar as coisas, como eu falei. Ginásio, vou malhar este ano, vou fazer dieta, vou me dedicar, vou cuidar mais do meu corpo, vou estudar, vou cuidar da minha vida. Cheio de iniciativas. Mas no meio não vai dar nem até abril e a pessoa já parou de fazer. Vou começar um curso de costura. Parou no meio do caminho. Pessoas de iniciativas são mais perigosas. Porque algumas vezes elas vão até te estimular a começar uma ideia que elas vão abandonar. E depois você vai ficar com isso nas mãos. Então, terminar as coisas é mais importante do que começar as coisas. E não só terminar. E aqui eu quero duas virtudes. A primeira é a capacidade de ir até o fim, terminar. E a outra é como termina. Porque existem pessoas que terminam as coisas sem terminar. As coisas não terminaram, é simplesmente parar, largaram a coisa lá, aquele ferro velho de vida lá, e, tipo, começou um relacionamento, abandonou e foi embora. Foi para a vida, abandonou. Deixou para lá, não terminou. Aí depois a pessoa vai ter que deduzir que acabou o relacionamento porque a pessoa não teve a dignidade de chegar e conversar. Bacana, não é? Não é só ter a acabativa, mas tem que saber como você termina as coisas. Porque existem duas maneiras de terminar as coisas. A gente pode terminar de maneira muito triste, mal, melancólica, ruim, deprimente, ou a gente pode terminar bem as coisas, terminar bonito, deixando portas abertas, deixando corações ligados, deixando relações bem feitas, né? Então, a frase do dia diz para você que a maneira como você terminar as coisas é mais importante do que começar as coisas. Não adianta nada começar e não terminar. Não adianta nada. Você vai perder tempo, perder dinheiro, perder paciência, perder saúde, perder vida, perder tudo, porque você começa as coisas e não termina. Tem gente que tem esse cacuete, né? Existem pessoas que têm esse cacuete, esse defeito aí. Começa um monte de coisas e não termina nada. Abre um monte de janelas, né? Tipo um computador, né? Abre um monte de janelas, mas não fecha nenhuma, né? Não sai fechando, não vai até o final. Não conclui, não pega um diploma, não pega não vai até o final para ver o que daria, né? Você tem esse tipo de problema? Começa, mas não termina. Começa e para no meio do caminho. Começa e desanima. Começa e já quer abandonar. Então, que você nunca se esqueça dessa reflexão de hoje. Terminar as coisas é mais importante do que começar as coisas. Qualquer criança pode começar a construir um prédio. Só adultos conseguem terminá-lo. Qualquer criança pode começar a construir um carro. Só adultos podem terminá-lo. Qualquer menino pode começar 1000 projetos. Só adultos conseguem levá-los até o final. Então, olhemos como a gente conduz a nossa vida. Se a nossa vida é começo, meio e fim. Porque tem muita gente que está vivendo vidas começo, meio e parou no meio. Não termina as coisas.
termine. Se abrir uma porta, feche. Se abrir uma janela, feche. Começou um relacionamento e quer terminar, termine com dignidade. Começou um projeto, vá até o final. Se for abandonar, abandone com consciência. Fechou, foi até o final. Vá até o final das coisas. Porque muitas vezes a bênção vai estar na chegada. A bênção não está no início. A bênção vai estar no final. Pense nisso. Texto para nós hoje, Salmo 44, o verso 5. E nós vamos ler a parte B, diz assim: em teu nome calcamos os pés os que se levantam contra nós. Calcamos aos pés os que se levantam contra nós. No nome do Senhor Deus, a gente vence aqueles inimigos, os inimigos que se levantam contra nós. A gente esmaga, pisa no calcanhar, né? Calcamos, né? O nosso calcanhar e esmaga os inimigos que se levantam contra nós. Seja as angústias da vida, as depressões, as tristezas, as decepções, os azares, né? Tem gente que acha que é azarado, né? Tudo dá errado. Não, vamos pisar em cima do azar e vamos começar a um projeto de sorte, que o Senhor possa ser o Senhor da nossa sorte, restaurar a nossa sorte. Vamos orar. Senhor, restaura a nossa sorte. Às vezes temos pessoas aqui que já estão desanimadas, querendo desistir, pessoas que tiveram iniciativa. A gente pode ter aqui, Senhor Deus, conosco, pessoas cheias de iniciativa, mas que não têm acabativa. As pessoas não terminam o que começam. São pessoas que têm o cacoete do abandono, o cacoete do deixar no meio do caminho, o cacoete da fuga. Começa e foge, começa e larga para lá, começa e desanima, começa e desiste. Ó Senhor, que o Senhor possa curar-nos dessas coisas e que possamos ser pessoas que iniciam um projeto e vai até o fim do projeto. Que se começarmos, possamos ir até onde é para ir, Senhor. Que nós não abandonemos nem coisas, nem pessoas, nem projetos, nem sonhos no meio do caminho. Que a história da nossa vida, Senhor Deus, que a estrada da nossa vida não seja um cemitério de sonhos abortados. Que a estrada da nossa vida não seja um cemitério de boas ideias começadas e abandonadas. Que a estrada da nossa vida não seja um ferro velho, ó Deus, de bons começos e péssimos finais. Senhor, que nós possamos ter iniciativa, sim, para a vida, mas que possamos ter acabativa. Ir até o final das coisas. Ir até onde é para ir. E, ó meu Deus, não nos deixe desanimar e nem nos deixe desanimados. Ao contrário, que possamos ter a disposição que o salmo que nós lemos hoje diz: em teu nome vamos pisar nos nossos pés os nossos inimigos. Em teu nome a gente vai vencer. Em teu nome a gente vai superar. Em teu nome nós vamos construir. Em teu nome nós não vamos deixar cair. Em teu nome nós não vamos deixar a vida se tornar um ferro velho de boas ideias. Senhor, dá-nos essa coragem, essa força, esse vigor, esse ânimo, essa boa vontade, Senhor. Peço ao Senhor que o Senhor abençoe Dandan, que está fazendo aniversário hoje, que o Senhor possa ajudá-la, abençoá-la, que ela seja uma mulher cheia de acabativa, que ela possa iniciar e terminar as coisas e terminar sempre bem, com maturidade, com dignidade, com altivez, com mulheridade, que ela possa ter uma vida respeitável como tem tido até aqui. Abençoe também minha irmã, que faz aniversário hoje, também a Maíra, e abençoe as demais pessoas que fazem aniversário esse dia. Cuide de nós, Senhor. Não nos deixe desanimar diante da vida. Não deixe ficar prostrado, não. Levanta-nos, põe-nos de pé e põe-nos para enfrentar os golpes da vida. Porque sabemos que a vida é feita, é no final que a gente conta. É no final que a gente sabe que a gente venceu e vai vencer. Nos ajude a caminhar pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, terminar as coisas é mais importante do que só começar as coisas. Te espero amanhã, graça e paz, e tchau para você.